Sabe onde ofertar. Coloca a mão nos pés. Isso. Irmã, nem fala comigo. Bota a mão no pé e coloca em você. Rápido, não dá para ouvir as pessoas. E coloca em você. Joga a oferta aqui. Venha. E aí, seus pezinhos e suas pezinhas, nós começamos o giro de notícias dessa semana já com esse videozinho aí, um trechinho maravilhoso dessa senhorita aí. Se você não conhece ela, é a Duquesa, é a mulher do Agenor Duque, olha aí. Porque a gente tem uma teoria e pelo jeito ela se concretiza mesmo, que família que comete heresia junto, ela continua junta. E no giro dessa notícia eu estou solo, como vocês estão vendo aí, não tem ninguém hoje para me acompanhar, mas eu vou comentar duas notícias que eu achei bem relevante o conteúdo, que a gente pode tirar alguma coisinha aí dessa semana que aconteceu. A primeira delas é essa que eu vou colocar na tela aí para vocês. 3,5 milhões de pessoas nas ruas pelo impeachment de Dilma. Malafaia foi vaiado no Distrito Federal, diz jornal. Olha aí, então essa semana, esse fim de semana aí teve as manifestações em todo o Brasil, aqui na minha cidade teve, São Paulo, todas as grandes capitais aí também tiveram, mais de 3 milhões de pessoas, elas saíram para manifestar contra a corrupção. No meio disso, não tem muito mais o que falar sobre isso, a gente falou um pouquinho sobre o direito do cristão e o dever do cristão de se manifestar na semana passada, mas o que eu gostaria de falar é pegar essa partezinha aqui do Malafaia sendo vaiado, e aí tem gente já falando dele, bem feito, o Malafaia merece e tal, mas assim, é legal, não que eu seja o maior fã do cara, eu gosto de falar na cara, não mando recado. O que ele faz é correto, eu acho que ele tem muitos problemas, principalmente no modo como ele se expressa. Eu acho que ele fala de uma forma às vezes muito arrogante, muito presunçosa e muito agressiva. Isso um pouco que atrapalha o que ele fala. Mas em si, quando ele fala sobre governo, quando ele defende os princípios cristãos e da família, nós como cristãos, eu acho que nós temos que apoiá-lo. Porque nós vemos o movimento cristão, ele não crescendo tanto quanto esses outros movimentos. O movimento LGBT, por exemplo, que tem radicais aí, tem pessoas que brigam, que são ativistas, mesmo estão aí brigando pelos seus direitos. O cristão ele tem que se levantar também como um povo unido para lutar contra os valores que nós acreditamos. Não talvez no tom que Malafaia usa, mas usando a nossa inteligência e usando a sabedoria que a palavra de Deus nos dá para expor e para defender os valores cristãos. Esse é o nosso papel como cristão. E passando rapidinho aí para outra notícia, tem essa aqui que eu achei legal também. Novo CD de Joelma terá 2 canções gospel. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas a primeira coisa que eu queria falar é... E mudando de notícia, falando de algo importante, algo que tem relevância para a nossa vida, saiu uma matéria essa semana aí no portal do Gospel Mais que eu achei bem interessante, que diz assim: PT teria contratado pai de santo para trabalho contra impeachment da presidenta Dilma. Que medo, hein? Olha aí que beleza, aqui na matéria fala que uma das estratégias do Partido dos Trabalhadores para evitar o impeachment da Dilma é contratar um pai de santo, que ele fez lá um trabalho para que não exista o impeachment. O que comentar sobre uma notícia dessa? O que a gente pode comentar sobre isso? Tem gente que está com medo, que eu já vi pessoas comentando, ai, Deus é mais, meu Deus, olha que ponto nós chegamos, tal. Mas é interessante, muitos cristãos que têm medo disso, cristãos que têm medo do diabo, cristãos que têm medo de macumba, mas são poucos os cristãos que têm medo de Deus, ou de desagradar a Deus, ou de ir contra a palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos com medo, a pessoa falou que vai colocar meu nome na boca do sapo, ou vai fazer um trabalho para mim na encruzilhada, meu Deus, eu estou apavorado, o que eu faço? É porque o diabo está me perseguindo, ele vai me pegar, né? A pessoa fica com medo disso. A palavra de Deus é bem clara para nós e diz que aqueles que são filhos de Deus, o inimigo não toca. Então, se você é cristão, assim como eu, se você foi comprado por Cristo, se você crê no Evangelho do Senhor Jesus, para com isso, não tenha medo disso, não tenha medo de macumba, nem do mesmo do diabo, nós não temos que ter medo, nós temos é que ficar espertos com as artimanhas,
com o tipo de estratégia que ele usa para tentar nos derrubar. Mas medo disso aqui o cristão não precisa ter. Mas nós precisamos ter sim um temor pelo nosso Deus. Ter temor pelo nosso Deus é diferente de ter medo. Deus não espera de nós medo, mas o temor a Deus é o que Ele espera de nós. O temor está ligado à reverência, está ligado mais a ter medo de desagradar a Deus do que necessariamente medo de Deus. Eu temo porque eu não quero viver de uma forma que desagrade a Deus ou que desonre o nome dele. Então, antes da gente ter medo de que sim, vai funcionar ou não isso para impeachment da Dilma, para resolver os problemas do país, nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus e ter um temor ao nosso Deus. Do resto, meus irmãos, tinha uma irmãzinha que falava uma coisa muito interessante que eu nunca me esqueço, que ela dizia assim, que o diabo ele é um cachorro bravo, só que quem segura na coleira dele é Deus. Então nada que o diabo faça passa desapercebido por Deus, ou nada que o diabo queira fazer vai ser contra a vontade de Deus. Se a Dilma está lá, a palavra de Deus diz que nenhum governante chega até lá se não for por causa da vontade de Deus. Nosso papel, vou repetir mais uma vez, nós já falamos isso semana passada, é orar pela nossa nação, orar para que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus venha fazer algo para que essa situação seja mudada, para que os corruptos sejam presos, para que justiça seja feita. É isso que nós temos que orar, para que Deus sare a nossa nação. E então esse foi o giro de notícias dessa semana, bem mais rapidinho hoje, mas comentando sobre esse tipo de notícia que está saindo na mídia aí. Falamos um pouquinho sobre manifestações, então lembre do seu papel como cristão de orar pelo Brasil e de se posicionar, que essa contracultura cristã, de contra todos os princípios que o mundo tem nos aplicado, que nós possamos levar isso firme e forte nas nossas convicções e nós possamos defender a sã doutrina de Deus a todo e qualquer custo. Não precisa ter medo de macumba, nem do diabo, mas tema ao Senhor Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é que pode fazer alguma coisa realmente para mudar a situação desse país e das nossas vidas. Fique com Deus, que essa semana seja abençoada e semana que vem a gente vai estar novamente aqui com novas notícias, novas polêmicas, novas heresias para a gente brigar e buscar sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Fica com Deus.